Então, galera, vamos começar agora aqui a atualização do boletim epidemiológico do coronavírus das cidades de Alagoinhas e Feira de Santana. Então, para relembrar sempre aqui quais os critérios que a gente usa a média móvel, que é a soma do número óbitos ou novos casos dos últimos 7 dias dividido por 7. E para diagnosticar aumento, estabilidade e decréscimo, eu comparo o resultado da última média móvel com a média móvel de 14 dias atrás. Então, nisso eu enquadro nos cenários de queda, estabilidade ou aumento. Considera-se estabilidade quando não há alteração superior ou inferior a 15% na média móvel. Então, vamos começar aqui por Feira de Santana e novos casos de coronavírus. Bom, estamos aqui em um cenário de aumento, onde a gente teve um aumento de 36,1% quando a gente compara o resultado, o último resultado divulgado no boletim epidemiológico, comparado com o resultado de 14 dias atrás. Então, a gente vê aqui que Feira de Santana passou por uma primeira onda, passou por essa segunda onda aqui, e aparentemente estamos numa terceira onda. Então a gente está aqui numa situação preocupante aqui em Feira de Santana, né? Com esses dados muito elevados. Novos óbitos em Feira de Santana também estão em alta. Houve um acréscimo de 100% nesses novos óbitos. É bom lembrar também que esses óbitos, eles são divulgados no boletim de forma atrasada, né? Tem vezes que tem óbitos de 2 meses atrás, ou até mesmo 3 meses atrás, que só agora que foram registrados no sistema, porque tem uma burocracia, tem a questão de confirmar se foi mesmo Covid. Então os óbitos acabam entrando de maneira atrasada, mas nem por isso deixa de representar o cenário de alta que a gente está hoje. Casos ativos em Feira de Santana, nós tivemos um aumento expressivo. Nesse caso aqui, eu não enquadro os números em aumento, queda ou estabilidade, porque aqui eu estou tratando de números absolutos e não de uma média. Aqui não é média móvel, aqui é números absolutos de casos ativos. E mesmo assim eu faço um comparativo com 14 dias atrás, para ter uma maneira de comparação. E vendo aqui a comparação, eu concluo aqui pela porcentagem que houve um aumento de 301,9% desses casos ativos em Feira de Santana. Casos ativos são aqueles casos que ainda não foram casos recuperados, nem foram casos que evoluíram para óbito. A gente vê que essa curva aqui do casos ativos está compatível aqui com a curva de novos casos. Pacientes internados em Feira de Santana, também estamos aqui em um número bastante alto, onde houve um aumento de 20,7% comparado com 14 dias atrás. A gente vê aqui que também tem uma espécie de três ondas aqui de pacientes internados. A primeira onda, onde o máximo de pacientes não passou de 80. Na segunda onda, passou um pouquinho de 80, chegou a 81 por aí. E na terceira onda a gente teve um número superior a 120. Então a gente vê que está um número bem acima do que foi os picos dos meses anteriores, que é uma situação preocupante também. Casos novos de média móvel do coronavírus em Alagoinhas, Bahia. A gente vê que estamos em uma espécie de segunda onda também aqui em Alagoinhas, com aumento de 26,4% quando a gente compara o resultado do último boletim e compara com o resultado de 14 dias atrás. Novos óbitos em Alagoinhas. A gente teve aqui um aumento até absurdo aqui, né, em termos de porcentagem, 2.314% de aumento de novos óbitos em Alagoinhas. Aqui, mais uma vez, eu reforço a questão dos óbitos que entram no sistema de maneira atrasada. Então, muitos desses óbitos aqui aconteceram no mês de janeiro, fevereiro, etc. E só agora foram publicados no sistema. Mas ainda assim, mesmo utilizando essa maneira aqui de representar no gráfico, essa é a mesma maneira que os gráficos que você vê no jornal também utiliza, eles colocam os óbitos no gráfico no momento em que os óbitos são divulgados no boletim. Senão eu teria que ficar colocando esses óbitos retroativamente. Seria a maneira ideal de fazer o gráfico, mas essa maneira aqui é a maneira que tem sido utilizada amplamente e a maneira que vocês estão acostumados, né?
Mas só frisando aqui que esses óbitos aqui, muitos deles são os óbitos de semanas ou meses anteriores. A gente vê que foi o maior número até agora na média móvel, comparando desde o início dos dados, que foi no mês de maio. Casos ativos em Alagoinhas, tivemos aqui um aumento de 7,4% quando a gente compara o resultado de hoje com 14 dias atrás. A gente vê que casos ativos também está sincronizado com o gráfico de novos casos, porque a tendência é quanto mais novos casos, maior a quantidade de casos ativos. Então, isso aqui é um aumento natural. Pacientes internados em Alagoinhas, a gente vê que está também em um número bastante alto aqui, o maior número desde o começo da pandemia. Teve um aumento de 10% quando a gente compara o resultado do último boletim com 14 dias atrás. A gente vê que é um número bastante alto e é um dos números mais seguros para a gente avaliar a gravidade da pandemia, né? Que é o número de pacientes internados. A gente vê que claramente, tanto em Feira de Santana quanto em Alagoinhas, tem um número recorde de pacientes internados, o que mostra a gravidade do momento atual da pandemia. Bom, como sempre, eu faço aqui, trago o gráfico do Brasil. Cada coluna dessa aqui é uma semana epidemiológica de dados. Então, aqui representa a somatória de todos os novos casos que ocorreram na semana. Essa semana aqui eu ainda não coloco para comparação porque ela está sendo ainda alimentada com os dados da semana que não acabou ainda. Então, a gente vê aqui que o quadro do Brasil também é um quadro bem elevado com relação a novos casos. A gente está tendo aqui recorde de novos casos, maior número até então desde o início da pandemia, infelizmente, né? Óbitos também, a gente tem o maior número desde o começo da pandemia. Quem tem acompanhado o jornal tem visto números alarmantes de óbitos diários, mais de 2.700 óbitos por dia. Então é algo preocupante também. Se a gente tivesse iniciado a vacinação em dezembro do ano passado, como o Brasil teve a oportunidade de comprar vacinas, que a Pfizer ofertou a gente vacina no mês de agosto de 2020, mas o governo federal erradamente optou por não comprar, a gente já estaria em uma situação melhor com relação a novos óbitos. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Bom, eu trouxe aqui dois países para mostrar a importância da vacinação. Esses países começaram a vacinar no mês de dezembro de 2020 e eu vou mostrar aqui para vocês como o número de mortes tem caído de forma muito alta nesses países. O primeiro deles aqui é os Estados Unidos, que é um país que tem a população maior do que o Brasil, então é um bom elemento para comparação. Estados Unidos começou a vacinar em dezembro de 2020, atualmente já administrou mais de 110 milhões de doses da vacina contra o coronavírus e agora ele está com novas mortes em uma queda ampla aqui após essa segunda onda bem severa, mas são números que estão caindo, coincidindo com o avanço da vacinação em massa. Outro país também que começou a vacinar no mês de dezembro de 2020 foi o Reino Unido, que também teve uma segunda onda superior à primeira onda, mas que agora o número de mortes está caindo de maneira muito forte, muito aqui vertiginosa, e é um país também que tem vacinado bastante a população. Bom, gente, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui, vocês que estão na região de Alagoinhas e Feira de Santana, de saber o boletim local, suas cidades. Se vocês gostaram da informação que eu trouxe aqui no vídeo, deixem um gostei aqui que vai ajudar bastante. Se inscrevam aqui no canal também de Gé Anderson, que ele vai estar sempre trazendo aqui os vídeos próprios que ele faz, os quadros Bioquímica e Saúde, Patologia Humana, etc. E também o Papo de Biólogos, que é o quadro que tem minha participação. Então se inscreva aqui para estar acompanhando esses quadros, acompanhando novos assuntos da biologia, que serão também atualizados aqui. Então é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.